Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 14 de junho, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que está chegando agora, gostaria de relembrar que você pode rever esse programa acessando o site www.oriobranco.net e que ele também será reprisado amanhã, sábado, dia 15 de junho. Nesse segundo bloco eu começo perguntando para o Germano Marino. Germano, nós estamos vivendo, o Acre vive, uma situação de violência desenfreada. Pessoas sendo decapitadas, sendo esquartejadas. E muita gente, através das redes sociais, quer ver isso. Olha bastante, é bastante movimentado, todo mundo costuma acessar. Aí eu te pergunto, a minha pergunta é, dá a impressão que causa mais furor nas pessoas o beijo entre dois homens ou duas mulheres do que uma pessoa sendo decapitada? Além do que, a intolerância e a fabricação do ódio, isso não vem de agora. Né? Quando você tem líderes, seja do executivo, legislativo, seja do controle social, que somos nós do movimento social, freando, porque isso é da natureza humana, gostar da violência. Isso os estudos já comprovam. É da natureza humana, né, desde o tempo da pedra lascada, que é gostar da violência, né, que é gostar do contraditório. Né? Só que a gente sempre tem que combater. Por isso que existem as leis, né? Porque as leis elas vêm coibir os excessos e os exageros da humanidade. Vídeo que os imperadores romanos promoviam nas arenas. Nas arenas para desviar a atenção do povo, né? E o povo se matava e o povo comemorava, não é isso? Então isso é histórico, isso é o berço da nossa criação enquanto humanos, né? Então, nós somos os únicos animais racionais que gostamos disso, porque os irracionais não têm arena para se matar e os outros ficarem aplaudindo. Né? Isso são dos racionais. Você imagina se nós fôssemos irracionais. Mas as pessoas gostam disso. Claro que causa muito mais espanto para a sociedade, um beijo entre dois homens e duas mulheres, porque as pessoas têm construções sociais diferentes. Né? As pessoas têm seus tabus, têm suas histórias, né? Têm seus seios familiares, seios religiosos, porque a gente não adianta separar as pessoas de orientação religiosa, condição social, de orientação qualquer que seja, não adianta separar. A gente não pode colocar todo mundo na mesma panela e também agir com discriminação. A gente tem que respeitar. Você ia fazer uma pergunta? Não, é o seguinte, você foi muito feliz quando tocou no assunto do crescimento do conservadorismo, em todos os sentidos. Mas isso é uma verdade. Só que há também um outro ponto que a gente pode, digamos assim, começar a comemorar, porque internamente alguma coisa começa a surgir de forma positiva e que serve, acho que é para estimular o trabalho de vocês, a luta de vocês. A gente vê hoje alguns pastores, atendendo ou não a orientação das igrejas, aceitando numa boa os homossexuais, homens e mulheres. Ninguém via isso antes. Hoje eles são aceitos. O Papa Francisco. Sim, mas aí... eu até se fortaleceu depois das declarações do Papa Francisco. Mas já existia já um movimento. Muniz, eu até entro um pouco nessa sua pergunta, porque eu acredito que os pastores muitas vezes aceitam e querem levar para suas igrejas com a velha mentalidade de que vão curá-los. Né? Sim, mas é correto também. Eu vou dizer uma coisa, que nós estamos assim... Mas não importa, eles são aceitos do jeito que são. Nós estamos nesse século atrasados, enquanto humanidade. Na verdade... a religião, o cristianismo ou as religiões neopentecostais não tem problema de inserir um homossexual nas suas igrejas. Agora, a concepção que vem trabalhando sobre isso, de algumas pessoas que não têm uma formação mais humana, é que fazem por onde criar atritos. Isso eu digo por quê? Porque, assim, muitos, desde 1995, quando a ex-deputada federal Marta Suplicy apresentou na Câmara de Deputados Federais o PCR, que é o Projeto Civil Registrado, que era o primeiro projeto de casamento de pessoas do mesmo sexo, desde 1995, com um lobby que se foi fabricado por conta da discriminação dos setores fundamentalistas, né? Porque existe religiosos e existe aqueles mais extremados. Em toda classe social existem os que são mais abertos e os mais extremados. Então, os mais extremados, por conta de, como é que se diz, acreditando que nós do controle social movimento LGBT queremos, aí que é o divulgado até hoje, que nós queremos prender pastores, padres, nós queremos invadir as igrejas para casar, que isso é uma grande mentira. Eu milito há 20 anos no movimento social LGBT, ninguém quer prender pastor, ninguém quer prender padre, ninguém quer invadir a igreja de ninguém para casar, entendeu? Por quê? Mesmo porque quem diz que um LGBT não quer ser evangélico?
Ele quer ser incluído, ele também se sente sensível, ele também acredita em Jesus, ele também quer frequentar a igreja, só que uma igreja inclusiva, não é aquela igreja que ele vai chegar lá, que ele está orando para Deus, gosta das pessoas, congrega com a sua família que é evangélica, mas as pessoas estão todo o tempo dizendo que ele tem que ser curado, que aquilo é de Satanás, que aquilo não sei o quê. Em vez de você estar ajudando a trabalhar espiritualmente, a congregar com aquelas pessoas, você está espantando. Né? Ninguém quer prender ninguém. Então, de 1995, quando apresentou a primeira lei no Congresso Nacional do casamento pessoa do mesmo sexo, até hoje a lei não conseguiu chegar numa comissão. Esse projeto foi arquivado. Agora nós temos aí o STF, que está querendo equiparar, por uma pressão do movimento social brasileiro, ao crime de racismo, o crime de homofobia. Aí nós tivemos aí agora, que já tem 10 anos que o PLC 122, que é o projeto de lei que criminaliza a homofobia no Brasil, apresentado pela senadora Fátima Cleide, ex-senadora de Rondônia, entendeu? Passou 10 anos tramitando no Senado. Quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, foi arquivado. Você está entendendo? Por conta do lobby, de se pregar nas congregações, se pregar os líderes religiosos, que nós queríamos que fazer, sabe por quê, Muniz? Dizer que o pastor não pode pregar a citação bíblica, que nós não somos aceitos no reino de Deus. Ninguém quer isso. Eu sou líder desse movimento LGBT há 20 anos e não quero em nenhuma igreja dizer, pastor, agora eu vou lhe botar um processo, lhe criminalizar, porque o senhor está incitando a violência. Gente, nós do controle social, nós queremos criminalizar situações de ódio, de violência. Nós tivemos o último assassinato aqui no Acre, em 2017, o professor Elionei, que levou 19 facadas, sem roubarem nada dele. Só levaram a moto, porque levaram ele para um ramal, deixaram ele lá assassinado com 19 facadas, não levaram a bolsa, não levaram o anel de formatura, entendeu? Só levaram a moto porque precisavam fugir da cena do crime. Você está entendendo? Agora sim, aí as pessoas não entendem por que nós queremos criminalizar, e principalmente crimes com crime de crueldade. Porque é o seguinte, se eu vou para te roubar e te matar, que é o crime de latrocínio no Código Penal, tudo bem, eu te matei com 2 facadas, mas eu preciso te dar 19 facadas para comprovar que tu está morto. 19 facadas, eu preciso te estrangular, cortar tua garganta, te dar e depois dizer para a imprensa, para o delegado que matou porque ele tentou algo comigo. Gente, quantas mulheres tentam alguma coisa com algum homem, não tem ali um relacionamento e o homem não vai matar uma mulher por conta disso? Quantos homens não vai tentar um relacionamento com uma mulher, afetivo ou sexualmente, e aí o que acontece? Aquela mulher vai matar aquele homem porque não conseguiu? Então, quer dizer, quando a gente quer uma lei para entrar no Código Penal brasileiro, você imagina se não tivesse a Lei Maria da Penha. Olha os índices de violência que nós estamos Giovanni, assustadores. tu se cuida, porque senão o movimento gay vai sair ganhando no debate. Tá? Giovanni, só para fechar essa parte aí, mas de qualquer forma, agora o STF bateu o martelo, né? É crime previsto de até 3 anos de reclusão. Muita gente acha que a pena é pequena, pode ser maior. É porque depois dessa, assim, o STF ainda está em julgamento. Nós tivemos 6 votos de 11 ministros. Né? Então, é a maioria. É 50% mais 1. Ainda precisa o restante ainda. Mas já está formada a maioria, você já sabe. Já está formado, né? Então, assim, depois precisa se detalhar, porque, assim, equiparar o crime de racismo, né? Você, pelo menos, você está legitimando que vai ter uma lei que vai classificar a homofobia. Sabe por quê? Olha só, as únicas estatísticas que nós temos no Brasil para a gente averiguar o tanto de assassinato por discriminação é o Grupo Gay da Bahia que faz isso. Através de como que é essa catalogação? Através das mídias, através o que sai na imprensa, então ele faz catalogação anualmente. Então, é deficitário. Nós não temos no sistema da justiça brasileira, os operadores de segurança pública, nós não temos nem na ficha de ocorrência, você chega lá e você colocar, por que você passou essa violência? Por homofobia. Nenhuma lacuna para dizer qual tipificação da violência que sofreu. Ou seja, então a estatística não é ainda a verdadeira. Vamos lá. Nós precisamos melhorar. Vamos lá, então. Agora, a causa defendida por ele aqui, pelo menos já há mais de 30 anos, já está em lei, a pena vai até 5 anos, enfim, houve um avanço nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, se o Brasil é um país predominantemente negro, a pergunta é a seguinte, a discriminação não está entre nós negros? Vamos culpar o branco por isso? Na realidade, é a relação do poder. A gente iniciou aqui a discussão relacionada à discriminação social e racial. Quem está no poder hoje é o negro. O negro ele sempre foi maioria. Inclusive, quando os trouxeram escravos da África, quando ele chegou aqui, ele chegou com maioria. Mas mesmo sendo maioria, não era a maioria que tinha poder. Hoje, aqui no estado, você consegue identificar, a maioria, Rio Branco hoje tem mais de 70% de população de negros, que é pretos e pardos.
Quantos parlamentares negros nós temos? Quantos empresários ricos negros nós temos? E esses quantos, negros? Quantos executivos negros tivemos? Não tivemos porque, primeiro, para ter um plano de emancipação, é informação e educação. Onde é que o negro está no plano de educação e informação? Depois das cotas que o negro começou de fato a ter acesso à universidade. E mesmo tendo acesso pelas cotas, eu não tenho como permanecer. Eu, Giovanni, hoje sou um pai, tenho um filho, eu tenho que escolher me alimentar com meu filho ou estudar. Qual vai ser a minha opção? E aí, o discurso da meritocracia é assim, a escolha é sua, então eu tenho que escolher de sobreviver ou estudar. Aí o filho de um grande empresário, de um rico, e eu digo assim, rico, porque no nosso processo histórico aqui, o rico, muitas vezes quem herdou alguma coisa. Porque ser rico do dia para a noite é muito difícil. Então aquele que herdou um processo histórico de riqueza, riqueza e riqueza, o meu filho vai disputar com ele. E nesse processo de disputa, aí vão dizer assim, Giovanni, você é preguiçoso. Você não passou no concurso porque você é preguiçoso. Agora só que eu tenho que trabalhar manhã e tarde, e estudar de noite, e paralelo a isso, ter que cuidar do meu filho. Mas eu sou preguiçoso. Eu não estou hoje um grande, estou no campo jurídico, eu não sou um concursado, eu não sou um político, eu não estou na universidade por preguiça ou porque a questão social, ela não me permite participar. Porque hoje, LGBT, negros, comunidade da periferia, por que ela não consegue entrar na política? Porque tem que se dedicar. Aí eu escolho me dedicar a estudar, a política ou a sobreviver. Agora Giovanni, presta atenção, porque o Germano falou agora há pouco, e ficou comentando aqui a respeito da criminalização da homofobia. Já existem leis no país que regem e que punem quem tiver atos racistas. Mesmo assim, o número de negros assassinados no Brasil ainda é muito alto. Em 2017, por exemplo, de cada 100 pessoas assassinadas, 70 eram negros. Então a lei parece que não foi suficiente para inibir essa prática de crimes e para proteger os negros. Mas aí está a questão da proporcionalidade, Tião. Não é nem isso, deixa eu só fazer uma intervenção. É porque está se matando no Brasil mais pobres. Quem é a população mais pobre no Brasil? A maioria é negra. É negra. A desigualdade já começa aí. Então, quando a gente fala que ele está falando entre estudar ou trabalhar para sustentar o filho, nós estamos falando de condição social, classe social, riqueza e pobreza. E quem está na margem da pobreza, a população a maior é a raça negra. Quem está sendo mais morta é o negro, não é a lei que está com problema de assegurar o direito. E não segue a proporção. A proporção de negros deixa mortos eu não é... me dirigir aqui, Giovanni. Eu insistindo, ainda na tese, que a prioridade, quando você não elege prioridades, você eleger prioridade, por exemplo, o Brasil, o presidente que está aí, é prioridade cuidar do sistema penitenciário, dessa bomba que vai... Vamos supor que é. É prioridade cuidar da educação? É. É prioridade cuidar da saúde? É. É prioridade cuidar da infraestrutura? É. Então nenhuma são prioridade. São opções. Prioridade é uma única coisa. Prioridade é uma. Você não pode ter... Quando você tem duas prioridades, ela deixar de ser prioridade e passa a ser opção. O grande problema é que quando hoje, no caso da população negra do Brasil, e ontem acabou o Anuário de Segurança Pública, divulgou, o meu estado de Rio Grande do Norte, quando eu nasci, é o estado campeão brasileiro de assassinatos. Campeão. Rio Grande do Norte, no meu estado do Rio Grande do Norte, há mais assassinatos por ano de que em toda a Europa numa década. Já imaginou um absurdo desse? Germano, e a maioria dos assassinatos lá no meu estado, 80% negros. Você vê? É uma disparidade atrás de outras pedras. Aí diz, e por que é que isso está acontecendo? Porque há 50, 60, 70 anos, a prioridade desse Brasil nunca foi tomada a sério, que é a da educação do povo. Enquanto não se educar o povo, aí em vez de o Estado ter prioridade, as prioridades passam a ser elegidas pelos governos.
Governo não é para eleger prioridade. Quem tem que eleger prioridade é o Estado brasileiro. Aí, Giovanni, que eu não vou me compridar, que eu quero é lhe ouvir. Aí, o que é que acontece? Nós chegamos hoje numa situação em que os negros estão querendo uma igualdade de resultado. E não vai conseguir, infelizmente eu sou obrigado a dizer, não vai conseguir, sabe por quê? Porque nunca vai ser possível, país nenhum, nem na Suécia, nem na Dinamarca, a igualdade de resultado. O que o Estado tem que oferecer é a igualdade de oportunidade. Então, como falta oportunidade para o negro estudar boas escolas no primário, aí vai para a escola ruim no secundário, aí faz universidade ruim, aí ele continua desigual. Então, é isso. Eu quero que você faça a diferença essa igualdade de resultado e de oportunidade. Assim, essa relação que você colocou, do processo histórico que você colocou, é o que acontece hoje. Quando se fala desigualdade racial, é nesse cunho. Porque hoje, o negro, ele tem que escolher a sua prioridade. Sobreviver não é escolha. É a pessoa chegar para você e colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, ó, eu quero isso ou a morte. Ele está me dando opção? Eu não tenho opção. Porque decidir sobreviver não é opção. E nesse processo, aí eu digo assim, relacionado à proporcionalidade, não existe nenhuma proporcionalidade. O número de presos hoje é mais de 80% é negros. Mais de 80%. E eu tenho um Brasil que é 50% da população negra. E nós temos 80% no sistema prisional. Quando eu vou para a universidade, nós não chegamos nem a 60% de negros na universidade. Eu vou no alto escalão. Mas aí vem a questão socioeconômica também. Não, pois é, mas aí sim, é o processo histórico. E quando eu falo processo histórico aqui, que nem é política nem de todos governo são e política de Estado. Nós temos uma loja no nosso país que é de governo. Qualquer gestão que entra, ele planeja para 4 anos. Ele está pouco preocupado daqui a 8, 10, 20 anos. Então, nós não temos um processo histórico e falar assim, ó, hoje eu vou criar um sistema de cotas para tentar equiparar um processo histórico, mas, além das cotas, tem que discutir a permanência dele. Porque eu entrar na universidade não resolve o problema. Tá aqui é o fato. Você entra numa sala, tem 50 alunos no primeiro período. Tu vai no quarto, tem 20. Por que a metade desistiu? Porque não quis? Porque ele vai ter que escolher ir para aula ou então abandonar sobreviver. A família, ele fala assim, vou me alimentar. E aí, nesse processo, eu concordo, a única forma de nós solucionarmos hoje é ofertar educação de qualidade para todos e todas. Enquanto o Brasil não caminhar para essa perspectiva, não vai avançar. Porque, inclusive, hoje, nós temos educação noturna. Quem está na educação noturna? É o pobre negro, porque durante o dia ele tem que trabalhar. E aí ele passa a manhã tarde trabalhando e a noite estudando. Qual é a qualidade de ensino que ele vai ter? Aí depois ele fala assim, ó, meritocracia. A prova do Enem é igual para todo mundo, basta você fazer e passar. Então o nosso processo, como a gente fala, o racismo institucional é porque o Estado, ele é responsável pelo racismo. Ele é responsável porque na segurança, se eu tenho hoje, como é que eu vou incluir? A pessoa foi presa. Na nossa lógica hoje, eu, Giovanni, cometi uma infração, vou preso. Eu chegar na penal, qual é a minha opção lá dentro? Escolher uma facção, vou ser morto. Primeiro. Segundo, se eu não entrar em nenhuma, qual vai ser a forma de me reabilitar? Não existe reabilitação, não existe segunda chance. Entrou e depois que sai, acabou a sua vida. Então, assim, a todo momento, para o pobre, para o negro, se você falhou, morreu. Não conseguiu estudar, é o subemprego, não entra na universidade. Então, assim, a todo momento, o nosso racismo institucional é esse. O Estado, ele não me oferta uma educação de qualidade, ele não me oferta um emprego de qualidade, ele não me oferta nem a cultura, de fato. Porque para me ter acesso à cultura e esporte, eu tenho que ter tempo. E se eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Eu ainda tenho mais uma coisa para dizer ainda, que é muito importante salientar sobre esse discurso que bandido bom é bandido morto. Nós temos aqui na nossa capital, eu moro aqui em Rio Branco, então nós temos essa situação assim, estão se matando o pessoal das facções, aí o pessoal deixa para lá. O gestor deixa para lá porque é coisa de bandido, os movimentos sociais não se manifestam, as pessoas deixam para lá, as pessoas não vê que aquele bandido que está morrendo, aquele infrator, aquele adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, aqui dali é um desperdício de recurso público sendo jogado fora. Porque a pessoa fica grávida, a mulher, né? Ela vai fazer o pré-natal, vai pelo SUS, é um gasto. Vai parir a criança, é um outro gasto. Tem que ter escola, é um outro gasto.
Tem que ter saúde, é um outro gasto. E aí o Estado que está investindo naquele ser que foi gerado, que nasceu e que está na seriação escolar, que nem passa para uma outra fase na seriação escolar, já é morto, ou seja, o dinheiro que foi investido para ter uma população que ela para gerar lucro para o Estado, para ser produtiva, o Estado está perdendo o recurso que está oferecendo e que está investindo. Então a gente não pode, os setores de segurança pública e educação, ficar de braço cruzado, ou seja, o Estado, que eu digo assim, os governos ficar de braço cruzado e achar, e a população comprar essa ideia, deixa para lá, e os bandidos estão se matando, mas nós estamos perdendo uma geração que está sendo morta aí pela criminalidade, está sendo inserida, e que nós estamos pagando imposto para eles nascerem, crescerem e morrerem prematuramente, e a gente não tem investimento e retorno. Então nós não podemos ser furtados desse debate. E quem está sendo facilmente captado por esse sistema são a classe mais desigual, que são os pobres, e os negros. É por isso que tem alguns especialistas em segurança pública que vão além, vão lá no aspecto econômico e social. Tem que fazer uma fiscalização maior em relação a essas as mães vítimas dos maridos que saem por aí. Não, e até tem um dado, desagregação familiar. Tem um dado hoje da ONU que ele faz esse levantamento. Os